Sabe aquela sensação de que a mente simplesmente não para? Pensamentos a 1000 por hora, uma corrida sem fim contra o relógio? Pois é, essa é a ansiedade que parece definir a nossa época. Mas e se a solução não for só pisar no freio? E se for sobre encontrar um caminho totalmente novo? Exatamente isso que a gente vai explorar hoje, mergulhando nas ideias do livro Ansiedade, da Ana Causo. Olha só essa frase. O dia foi corrido, não consigo dar conta. Soa familiar, né? É um sentimento que, nossa, virou quase universal. Aquela sensação de estar sempre correndo atrás, um passo atrás numa maratona que parece que nunca acaba. E é justamente daí, desse sentimento, que a gente parte para entender o que está acontecendo dentro da gente. Então vamos lá. Primeira parte, o nosso mundo apressado. A grande pergunta é, como é que a gente chegou nesse ponto? Bom, segundo o livro, a resposta está na própria estrutura da nossa vida moderna. Uma experiência que, olha que forte, acaba violando o ritmo natural da nossa mente. Pensa só, a gente é bombardeado o tempo todo por informação, né? Coisa útil, coisa inútil, tudo misturado. E junto com isso, vem uma pressão absurda para responder tudo na hora, em alta velocidade. A autora diz que isso basicamente atropela o ritmo natural dos nossos pensamentos. É a tal da sociedade da urgência, onde falar hoje foi uma correria virou o normal e não mais a exceção. E o resultado disso tudo é uma sensação de que a gente está sendo assombrado, mas não por fantasmas, e sim pelos nossos próprios pensamentos. Vira uma sombra constante que puxa a gente para fora do presente, sabe? A gente acaba ficando preso dentro da própria cabeça, perdendo o contato com a vida que está rolando aqui fora. Ok, vamos para a segunda parte, a mente acelerada. É aqui que o livro traz uma definição diferente para a ansiedade. E olha, talvez não seja bem o que a maioria de nós imagina. Muita gente associa a ansiedade com hiperatividade ou até com déficit de atenção, certo? Mas a visão que o livro traz é outra. A ansiedade, nesse contexto, é o pensamento acelerado. É ter uma mente que simplesmente não para, que não consegue ficar no presente porque está o tempo todo pulando do futuro para o passado e de volta. E para deixar isso bem claro, a Ana Causo cita uma frase muito forte do Dr. Augusto Cury, que diz o seguinte: pensar com consciência crítica é melhor, mas pensar excessivamente é uma bomba. Pensa nisso, uma bomba armada dentro da nossa própria cabeça. O problema não é pensar, claro que não. O perigo é o excesso, é a falta de controle sobre esse fluxo de pensamentos. Beleza, terceira parte. Como a gente se fragmenta? Se pensar demais é uma bomba, a pergunta é como essa bomba é montada. O livro mostra que ela não aparece do nada, não. Ela é construída aos pouquinhos, sabe? Com pequenas concessões que a gente faz no dia a dia. E essa ideia leva a uma pergunta bem profunda, quase um sussurro que a gente escuta lá no fundo. Onde é que eu estava enquanto tudo isso acontecia? É um convite para a gente refletir sobre essa distância silenciosa que, às vezes, a gente cria entre quem a gente é de verdade e a vida que a gente está levando. Esse caminho da fragmentação é muito sutil. Sabe como ele funciona? É ir naquele lugar que a gente não quer só para agradar alguém. É usar uma roupa que não tem nada a ver com a nossa identidade. É ignorar os sinais que o nosso corpo dá. É consumir as mesmas coisas que todo mundo consome. São esses pequenos atos que, quando a gente vai somando, fazem a gente perder de vista quem a gente realmente é. E o que acontece no final? A gente se quebra. É isso. Lentamente, sem nem perceber, a gente vai virando um monte de pedaços espalhados, sem conexão com o nosso centro. É um processo silencioso, mas o impacto é devastador. Mas calma. Se a mente tem o poder de nos quebrar, ela também tem o poder de nos reconstruir. E é sobre isso a nossa quarta parte, a rebelião do pensamento. É aqui que a gente começa a encontrar o caminho de volta para casa. E essa jornada de volta começa com uma ideia fantástica, que a autora pega emprestada de Galileu Galilei. Não se pode ensinar nada a um homem, só é possível ajudá-lo a encontrar a coisa dentro de si. Ou seja, a resposta não está lá fora, em algum guru ou manual. A resposta já está aqui dentro, esperando para ser descoberta. E é aqui que entra o ato de resistência principal. A autora diz uma coisa que eu achei incrível. Ser estudioso é o maior ato de rebeldia. Pensa bem, num mundo que empurra a resposta pronta e quer que todo mundo se conforme, a escolha de pensar por conta própria, de aprender de verdade, de questionar, isso é a maior libertação que existe. Tá, mas como é esse caminho da rebelião na prática? O livro basicamente dá um passo a passo. Primeiro, se rebele contra as respostas que já vêm prontas. Segundo, faça um exercício de equilíbrio. Ouça os dois lados da história.
Terceiro, e essa é a ferramenta mais poderosa, questione tudo. E, finalmente, o grande prêmio, reflita para poder tomar suas próprias decisões. É quase um manual para conquistar a independência do pensamento. E essa rebelião toda, essa independência do pensamento, ela nos leva para o nosso destino final, a quinta e última parte, resgatando os próprios sonhos. A solução definitiva, então, não é só pensar diferente, é viver de acordo com aquilo que é só nosso, único. E aqui tem uma frase da autora que é assim um verdadeiro soco no estômago, no bom sentido, claro. Quando não empreende seus sonhos, será sempre mal pago para empreender os dos outros. É forte, né? É um lembrete direto da importância de seguir o nosso próprio caminho, um caminho autêntico. Então, o ponto de partida é esse. A solução começa em como cada um se enxerga. Não é sobre o que o mundo diz que a gente é, mas sim sobre a força que a gente reconhece dentro de nós. A tal da autopercepção. Essa é a chave de tudo. E aqui a gente chega na grande sacada do livro, no ponto central. A paz de verdade, aquela paz de espírito, não vem só de desacelerar. Ela vem do alinhamento, de se alinhar com o nosso verdadeiro eu, com as nossas próprias ambições. Ou seja, a cura não está na lentidão, mas sim na autenticidade. E então, todo esse caminho que a gente percorreu aqui nos leva a uma última pergunta. É um convite para olhar bem para dentro e decidir. Afinal, que sonho se vai perseguir?